Eu sou a Mar do Canto do Ilé, a única pousada e centro de mergulho de Paraty. E hoje eu quero convidar vocês para fazer um city tour aqui comigo. Mas para isso eu vou convidar a Teju, a minha amiga e parceira da Jango Tour. Ela quem vai acompanhar a gente nessa jornada de hoje. Vem, Teju! Ai, que bom te receber aqui. Ai, obrigada. Gente, é um prazer levar vocês para conhecerem um pouquinho dessa cidade, que eu acho que tanto eu quanto ela somos apaixonadas. A Marcela intimamente me chamou de Teju, mas todo mundo me conhece como Tereza. Eu sou guia de turismo da cidade, sou jipeira, sou uma apaixonada pela história da cidade. Sou formada em Relações Internacionais, enfim, trago toda essa bagagem aí para vocês, espero que vocês gostem. O nosso city tour, em geral, começa aqui na Praça da Matriz, que é a praça onde a gente traz também as crianças para brincar. É uma praça que, enfim, tem vários entretenimentos ao redor, inclusive o cinema da praça, bares, restaurantes. Mas é uma cidade que eu já falo logo de cara, que dorme de dia e acorda à noite. Seguindo pela Praça da Matriz, chegamos ao Cinema da Praça, um espaço cultural que celebra o cinema nacional e internacional. Com uma programação diversificada, o Cinema da Praça é um ponto de encontro para os amantes da sétima arte. Poucos passos adiante, encontramos a Casa da Cultura. Esse espaço vibrante abriga exposições, eventos e oficinas que refletem a rica herança cultural de Paraty. Vamos entrar e descobrir um pouco mais sobre a história da nossa cidade? Na Casa da Cultura, encontramos elementos históricos que contam a trajetória de Paraty, desde os tempos coloniais. Esse é um verdadeiro tesouro para quem deseja conhecer a fundo nossas raízes e tradições. A exposição permanente e as mostras temporárias são imperdíveis para os visitantes de todas as idades. Deixando a Casa da Cultura, continuamos nosso passeio pelas ruas de pedras do Centro Histórico, onde cada esquina tem uma história para contar. Exatamente aqui, você consegue achar algo diferente nas esquinas, ó, se você reparar. Não precisa nem olhar muito para cima, não. Pode ser nem só precisa, aqui no seu campo de visão, para facilitar. Ali tem alguns símbolos, eu ousaria dizer maçônicos, porque eu sei que aqui no Centro Histórico... O Centro Histórico ele tem 33 quarteirões, que também é um número que faz referência à maçonaria, né? Que é a Idade de Cristo. E aí a gente tem até um tour no Centro Histórico para quem gosta desse tipo de assunto voltado só para maçonaria. Agora eu vou mostrar para vocês um dos sobrados, meus sobrados favoritos, que é o sobrado dos abacaxis. Tem uma história, não tem, esses abacaxis? Tem. Na verdade, o abacaxi ele é um símbolo que representa a nobreza. Então, onde você vê o abacaxi, você sabe que foi alguém com alto poder aquisitivo que mora ali naquela casa, nesse sobrado em específico, né? E a gente vê aqui também vários símbolos da maçonaria, tá? Então, os maçons, quando eles foram perseguidos na Europa, que eles vieram se refugiar no Brasil, com essa simbologia eles já conseguiam identificar que aqui existia alguém da maçonaria para eles poderem se abrigar, enfim, pedirem ajuda. Uma das coisas que todo mundo vem a Paraty e pergunta é: e a maré realmente invade a água da cidade? Como é que é isso? O que acontece? Paraty ela foi construída exatamente no nível do mar para que 2 vezes por dia a maré entrasse e lavasse a cidade como uma espécie de esgoto natural. Você imagina como é que era antigamente, né? Os excrementos eles corriam em valas abertas, né? As ruas eram em formato de V e corria ali no meio da rua. Então o mar entrava e lavava a cidade. Então o que eu pude perceber aqui no Centro Histórico, do pouco que eu observei, né, nessa caminhada, é que a maioria, mas não todas as ruas, ela sempre vai fazer uma triangulação de pedras, né, nas paredes. Eu percebi também que tem algumas casinhas que, eu não sei se é a configuração, mas eu estou olhando aqui, algumas acompanham a madeira com essa linha até embaixo. Tem alguma relação também com a maçonaria? Na verdade, não. O que acontece? Paraty era um entreposto comercial, era uma cidade para se fazer negócio, não era uma cidade para se viver. Então, todas as casas, todos os sobrados do Centro Histórico eram antigos armazéns, não existiam janelas, tá? Mais tarde, o IPHAN permitiu que se fizessem as janelas, desde que você demarcasse que ali era uma porta. E aí, por isso é que tem, então, essa lista que vai até o chão. E a história das telhas?
Qual delas? Das telhas das casas feitas nas coxas. Isso também não é verdade. Gente, inclusive, eu e Natan, a gente já teve uma conversa a respeito disso, porque anatomicamente falando, a pessoa tinha que ter 3 metros, né, pra fazer uma telha desse tamanho. Não, imagina, cada coxa de um jeito, pra você encaixar e assim vai. Eu fico pensando na logística, inclusive, né, quantas coxas seriam necessárias. Esse é um lustre característico da época, tá? Então ali tinha uma cordinha que o que eles faziam? Abaixavam o lustre para poder iluminar a cidade, acender o lampião que estava ali e a cidade ficar iluminada. Inclusive era iluminada só 28 dias, porque você tinha a lua cheia. Então na lua cheia você não precisava iluminar a cidade. Uau. Tá? E aí mais tarde esse lustre foi substituído por esse aqui, né? E que também bate com o mesmo período da época. Ah, inclusive onde você está aí parada, era exatamente onde os soldados ficavam para proteger a cidade, tá? Paraty nunca foi invadido por piratas, porque aqui é uma baía bem abrigada, você tinha 7 fortes protegendo a cidade, tá? Mas, quando eles estavam em treinamento, eles paravam aí, encostavam na parede, se você quiser testar. Assim, exatamente. Ó. Paraty não foi feito nesse formato, né? Como se fosse um retângulo. Foi feito exatamente um sinal de leque, tá? Justamente para que o ar circulasse melhor na cidade e tornasse a cidade mais salubre, né? A gente sabe que naquela época tinha muitas doenças que eram transmitidas pelo ar. Então isso fazia com que a circulação do ar dentro da cidade fosse melhor. Essa rua todo mundo ama tirar foto. É o tipo da rua que todo mundo vem e quer ter uma foto aqui, porque é uma das ruas mais características de Paraty. Você vê que ela é menor, né? Ela é mais estreitinha. Essa daqui é a Rua do Fogo, e aí todo mundo se pergunta, mas por que Rua do Fogo? E existem várias explicações, né? A explicação mais aceita é porque Paraty era um porto, imagina. Então, o que acontecia? Você tinha as mulheres da vida guardando os marinheiros exatamente nessa rua aqui. E aí tem muita gente que diz que era aqui que saía chama, que acendia os lustres da cidade, ou era aqui que se esquentava a comida, quando as pessoas desciam com as tropas lá da Paraticunha. O calor veio dessa rua. Exatamente. E o mais interessante é que ela está ao lado da igreja de Santa Rita, bem aos olhos de quem? Do padre. A gente chegou aqui no Sesc, no Centro Histórico, está tendo uma exposição lindíssima de cerâmica e já peguei aqui meu caderninho, que é uma distribuição gratuita, vou tomar um café. O Sesc é super receptivo e sempre vai ter um cafezinho e uma água para quem visita. A gente está aqui em frente à igreja de Santa Rita, que é a igreja cartão postal da cidade, que é aquela igreja que quando você sai de barco você tem uma visão incrível do centro histórico, né? E era essa igreja que funcionava enquanto a igreja da Matriz estava em reforma, né? Essa igreja de 1722 não é a igreja mais antiga de Paraty, a igreja mais antiga de Paraty fica em Paraty-Mirim, tá? E aí do lado dela a gente tem um cemitério de gaveta, que é um dos primeiros cemitérios de gaveta do Brasil, inclusive. Ele tá ativo ainda? Tá. E lá é a Câmara e Cadeia, tá? O outro prédio ali do lado. Já funcionou como sede de várias instituições diferentes, exposições e por aí vai. Continuando o nosso passeio, chegamos à Casa do Príncipe, localizado na Rua Fresca. Ela é bem famosa. Essa aqui é a famosa Casa do Príncipe, né? Porque o bisneto da Princesa Isabel, ele ainda mora aqui em Paraty. Às vezes a gente cruza com ele por aí pela cidade. A gente tem um príncipe em Paraty. Vai escutando. Se vocês repararem nas portas, as cores são exatamente as cores da bandeira do Brasil também. E aqui a gente tem o brasão da família imperial brasileira. Você consegue adivinhar quais produtos são? Geralmente quando eu faço city tour eu falo que eu vou dar uma caipirinha. Ai, meu Deus! Uma Jorge Amado, né? Oliveiras. Folhas de oliveiras. Não. Folhas de alecrim. O alecrim dourado de Paraty. Na verdade, a gente tem os principais produtos da época, que eram o café e o tabaco. Encerramos nosso passeio pelo Centro Histórico, aqui na Igreja Nossa Senhora das Dores, destacando-se pela sua importância histórica e cultural para a comunidade de Paraty. E um detalhe interessante que a gente pode ver daqui também é a cruz em cima, o galo, que é uma representação de Portugal, né, e o mundo embaixo. Então ali seria, simbolicamente falando, a Igreja de Portugal dominando o mundo.
Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. Assim outras pessoas terão oportunidade de conhecer Paraty também. E já sabem, ao visitar Paraty, se hospedem aqui com a gente, no Canto do Ilé. Até a próxima!